Boa noite a todos, todas. Sejam bem-vindas a esse nosso encontro de educação, possibilidades e desafios para psicologia, pedagogia e serviço social. É com muita satisfação que a gente recebe todos vocês e, para nós, é uma surpresa a dimensão desse encontro, porque a gente hoje teve a notícia que são mais de 500 inscritos que estão aqui para a gente poder compartilhar conhecimento, para a gente poder refletir junto, para a gente poder construir afetos, para a gente, num diálogo aberto, mesmo que sejam com contradições, com diversidade, com diferenças, que a gente possa construir um diálogo, possa construir pontes para esse nosso tema que nos é tão caro. E, além disso, né, dessa relevância, a gente acha importante considerar, nesse momento, a possibilidade da gente fazer troca de diferentes áreas, da gente poder trabalhar aqui com a ideia da interdisciplinaridade, que é reunir cursos dos mais diferentes áreas da PUC Minas. Para poder fazer esse diálogo, né, a gente chama algumas pessoas para compor essa mesa. A professora diretora da Faculdade de Psicologia, Mirelle Michalik. Oi, gente, boa noite, sejam todos bem-vindos e bem-vindas, um prazer enorme, né, estar aqui com vocês nesse momento. Esse evento, como a Adri falou, começou numa dimensão pequititinha, de repente, né, tornou-se algo maior e, de repente, tornou-se maior ainda. Maior ainda. E eu acho que reflete, de fato, o momento que a gente vive, né, um interesse grande pelas aproximações entre as áreas que aqui estão representadas. É um grande prazer que esse evento esteja acontecendo nesse momento, que temos tanto a aprender, tanto a construir, né, nessa relação entre as áreas diferentes. É muito legal também ver o chat assim, muito movimentado, com ex-alunos, né, alunos atuais, alunos da psicologia, alunos da pedagogia, professores do serviço social, uma delícia ver todo mundo. Então, desejo, de fato, que esse encontro seja de muita construção coletiva, que a gente possa, de fato, criar laços que possam se perdurar, né, gente, assim, que não seja só esse encontro, né, Adri, tá já encomendado, né, os próximos, porque a gente sabe que esse é o início de uma conversa que precisa acontecer em ampla dimensão. Então, agradeço muito a você, né, a toda a equipe que está aí participando da organização, todas as professoras que se envolveram assim, enormemente com a produção desse trabalho, também a todos que estão aí trabalhando nesse momento, né? Isabel, monitora, os meninos da Infra que amanhã vão estar pegando fogo com vocês, né? Então, muito obrigada, viu? Obrigada pelo convite de estar aqui nesse momento. Ô, Mirelle, eu acho que vale lembrar que você foi institucionalmente a primeira que falou, vamos embora. Isso, vamos lá. Se não fosse esse chute inicial da Mirelle, certamente a gente não estava aqui, e aí nós fomos agregando as pessoas. Então, eu te agradeço imensamente em nome da equipe organizadora, e a gente também não pode deixar de citar o nome da professora Cristina Campolina, que também, na sua transferência para a direção da faculdade, abraçou completamente essa ideia. Ela é uma das que está segurando a barraca e está aí nos bastidores. Então, vocês duas... Animadíssima aqui no chat. Também vou chamar para compor a mesa a professora Sheila Brasileiro, que é da coordenação da pedagogia. Pedagogia que tirou
5, anteontem no MEC. Exatamente. Boa noite a todos, né, Adriano? Estamos aqui em festa com esse resultado aí do MEC, de muito trabalho, né? De 80 anos de curso, então um novo reconhecimento para a gente é sempre bom. E muito felizes também de estar aqui nessa partilha, discutindo pedagogia, psicologia e serviço social, juntos e misturados, né? E as contribuições disso para as escolas públicas. Então, estou muito animada para o nosso seminário. Então, e também é com muito prazer que eu chamo para compor essa mesa o professor Valdeir Eustáquio, que é coordenador do curso de Serviço Social da PUC também. Boa noite, professor. Boa noite, Adriana. Boa noite, Mirelle. Boa noite, Sheila. Boa noite a todos que estão aí nos acompanhando pelo YouTube. Eu estou aqui tentando acompanhar um pouquinho do YouTube também, estou vendo que está realmente bombando, né, o YouTube. Então, já temos mais de 100 pessoas participando. Então, é uma alegria, né, representar aqui os colegas assistentes sociais, dizer da alegria desse evento, dizer que foi com muito carinho, com muito cuidado que esse evento foi preparado pela Adriana, pela professora Maria da Consolação e uma equipe toda aí por trás, só pelo nome das duas, né, e a Sheila. Então, mas tomar cuidado para não deixar ninguém de fora, mas dizer que foi uma equipe que organizou esse evento e que a gente tinha muita expectativa, principalmente para mostrar também, né, dar uma contribuição acadêmica para esse processo e mostrar que nós estamos juntos, né, psicologia, pedagogia, o serviço social, e que os nossos colegas que estão nos ouvindo e vendo agora, né, que consigam sempre pensar nisso. O que a gente está querendo mostrar aqui é que se trata de uma preocupação com uma educação de qualidade, né? Não é uma sobreposição de saberes, não é uma disputa por um querendo tomar o lugar do outro, mas que esse saber interdisciplinar possa, de fato, atuar. Então, desejo a todos um excelente encontro, né? Hoje e amanhã estaremos juntos também, juntas. Então, uma alegria enorme estar aqui com vocês essa noite. Professor, eu acho que é até bom recuperar essa história, porque foi Mirelle, Cristina Campolina. Aí eu fui atrás do professor Valdeir para poder pedir para ele esse aceite, se ele convidá-lo a compor essa ideia, esse projeto. E aí, rapidamente, ele aceitou, porque a gente estava entendendo que deveríamos fazer, era uma discussão interdisciplinar. E aí ele convidou a professora Consolação, a professora Sãozinha. Aí a Sãozinha falou assim, mas não pode ser só psicologia e serviço social. Então, vamos chamar a pedagogia também. Então, uma ideia que era para ser pequenininha foi crescendo, e hoje está desse jeito. E aí, o surgimento dessa problematização, ela vem a partir de uma discussão no estágio de intervenções psicossociais, que eu trabalho lá no São Gabriel. E a gente queria entender um pouco mais o que estava acontecendo na entrada das equipes multidisciplinares nas escolas. E daí, então, as equipes compostas pelos psicólogos e pessoal do serviço social. Nessa proposição, né, da gente poder pensar, por isso que era pequenininho, é porque era uma questão que surgiu lá no estágio da gente com 5 alunos fazendo estágio numa escola. Então, como que é que a gente também faz esse diálogo, né, assim, do que é que a gente está vivendo na universidade, como que é uma possível intervenção numa educação pública, e isso, né, assim, resulta nessa primeira grande discussão. Então, é um conjunto de participação, porque aí nós fomos, eu e uma aluna,
procurar a Comissão de Psicologia Escolar e Educacional lá do CRP, numa reunião. Aí o Celso Tondim nos provoca a fazer uma discussão. E aí o Celso Tondim nos provoca e a gente também vai atrás da professora Débora Rosário, lá do LIEP, do Laboratório Interinstitucional da UFMG, do qual a PUC faz parte por intermédio da minha representação. Então, a gente foi construindo uma teia, né, uma tessitura que eu acho que não vai ter jeito da gente desfazer os laços, né? Assim a gente espera. E para poder compor também essa mesa, eu quero convidar a professora Valéria Freire. Boa noite. Colega. Uhum. Valéria. Fala, Valéria. Não, eu quero só dizer dessa satisfação mesmo de estar aqui, né, de compor esse trabalho que a Adriana, né, que eu conheço há, sei lá, a gente é bom nem falar o tanto de tempo, né, Dri? Mas, assim, nessa luta mesmo, né, nessa batalha, nessa interseção, né, entre a psicologia, a educação e as outras áreas e tal. Então, queria só dizer mesmo do meu prazer de estar aqui com vocês, com todo mundo aqui agora, nessa discussão importantíssima, fundamental e, né, no momento certo, eu acho. Exatamente. Então, Mirelle, Sheila, Valdeir, a palavra está aberta, porque o nosso próximo momento é Valéria contar para nós como que é que vai ser a organização dos trabalhos das comunicações orais, e que também, para nossa surpresa, e para quem está assistindo, nós demoramos a dar as devoluções, porque tudo para nós foi surpresa, gente. Né? Se a gente achou que teríamos poucos trabalhos quando vimos, nós recebemos muitos resumos, então, para a gente poder dar conta dessa leitura e dessa seleção e dessa organização, também foi custoso. Né? O auditório que a gente escolheu para o trabalho presencial de amanhã foi pequenininho, aí a gente viu que tinha que aumentar, tudo foi assim, crescendo. Então, as comunicações orais vão precisar de uma organização que a Valéria vai contar para nós. Então, Mirelle, antes, então, da Valéria explicar, né, gente, quero desejar, de fato, um excelente evento para vocês. Quero agradecer a comissão organizadora, em nome da Adri, né, que teve aí essa ideia. A Adriana é uma professora que muito tem contribuído com a FAPSE, né, há algum tempo, mas mais do que isso, né, tem contribuído com a educação já há muito tempo, né, a psicologia da educação de uma forma geral. Então, mais uma vez, né, mostrando aí a importância de trazer essa discussão para a cena. A Valéria e a Adri sabem, né, que eu tenho mencionado isso algumas vezes, né, o quanto a minha preocupação é grande, no sentido da gente não deixar a psicologia da educação morrer, assim, de vez em quando eu acho que ela está tipo na UTI, assim, às vezes eu acho que ela recuperou e foi para o quarto, mas a gente tem que fazer mais, né, então eu acho que esse evento nos mobiliza muito nesse sentido. Quero também agradecer a Cristina Campolina, né, Cristina Campolina não só ajudou a Adri, né, mas ela tem sido uma parceira muito importante nessa toada aí, né, nesse objetivo de fortalecimento da psicologia da educação. Então, o semestre passado a gente fez alguns eventos que estão aí disponíveis no canal da FAPSE, para aqueles que quiserem estar atentos, e claro, né, agradecer, gente, aos nossos irmãos, né, se a gente está falando de uma grande instituição como a PUC Minas, a gente precisa se lembrar que uma grande instituição só se faz com pessoas massa e de forma interdisciplinar. Então, vou agradecer o curso de Pedagogia, no nome da professora Sheila, agradecer o curso de Serviços Sociais, no nome do professor Valdeir. Espero mesmo, gente, que esse laço seja só o início dos laços mais institucionais, porque os laços já existiam,
mas eu acho que esse encontro, ele marca um laço institucional, e eu queria muito acreditar, quero muito acreditar, que seja o primeiro. Então, excelente evento para todos que estão escutando, né? Eu desejo ótimos trabalhos. Muito obrigada. Mirelle tem que dar aula, gente. A pessoa está em 15 lugares diferentes. Nesse momento, eu vou pedir licença para vocês e desejar, de fato, um ótimo evento. Parabéns, viu, pessoal? Obrigada, Mirelle. Obrigada. Sheila, professor Valdeir. Bem, primeiro, né, eu gostaria de cumprimentar todo mundo que se dispôs a fazer um sextou diferente, vir para cá sexta-noite para estudar, para debater, para aprender, para falar, né? Então, isso daí, esse movimento já demonstra um grande interesse que o tema propicia, né? Então, com muita alegria, participo aqui enquanto representante do curso de Pedagogia do Departamento de Educação da PUC Minas, para essa troca tão profícua de reflexões e práticas sobre a atuação multidisciplinar envolvendo os pedagogos, psicólogos e assistentes sociais na rede pública da educação básica. Um movimento que vem acontecendo desde os anos 2000, mas que se consolida agora com a Lei 13.935 de 2019. A psicologia e o serviço social são profissões que apresentam significativa contribuição para o campo da educação, na medida que possuem atuação sólida, seja ao desenvolvimento, a criatividade, as relações interpessoais, entre tantas outras, seja no campo da proteção social e da participação familiar e comunitária, impactando diretamente nos processos de ensino-aprendizagem. Portanto, particularmente, vejo com bons olhos a inserção desses profissionais na equipe multidisciplinar da escola, que é uma instituição complexa e que só tem a ganhar com um olhar integrado para cada pessoa humana que está nesse espaço, seja ela estudante, seja professor, seja gestor educacional e todos que se comprometem em ser trabalhadores da e para a educação. Entendo que o que nos unifica e nos traz aqui nesse seminário é o compromisso que temos com a educação básica e por entender as nossas profissões como forma de ser, de estar e de intervir no mundo. Tendo esse objetivo comum, precisamos acolher os profissionais que chegam, ao mesmo tempo que respeitamos os profissionais que já estão lá na escola como produtores de conhecimento. Pensar nessa interlocução como algo que não se constrói por imposição. Interlocução porque é diálogo, compartilhamento e prática social. Decorre especialmente da implicação dos envolvidos, os quais podem ser estimulados, mas respondem a partir da sua história, conhecimento, reflexividade e condições institucionais que fomentam a educação básica. Mais do que a separação entre a função de cada profissional na escola, o que também é necessário e importante, precisamos identificar estruturas multidisciplinares e multifuncionais de integração e convivência nas quais diferentes atores interagem, ensinam, pesquisam, aprendem e as múltiplas atividades são desenvolvidas. É claro que muitas dúvidas ainda surgem sobre o papel de cada profissional. Como tem se dado a formação acadêmica, especialmente dos bacharéis, para essa atuação no espaço escolar, considerando a complexidade da organização escolar? Como acontece efetivamente essa articulação e esse trabalho multidisciplinar? Com a indefinição do papel de psicólogos e assistentes sociais dentro da escola, existe uma falta de clareza quanto à sua identidade, acarretando solicitações de várias intervenções que fazem parte de outras áreas de atuação. Quando ao profissional é imposto o desempenho de múltiplos papéis, acarretem sobrecarga de atividades, deixando de ser feito essencial e, consequentemente, havendo perdas no desenvolvimento de suas competências. Especialmente após o cenário da crise sanitária imposta pela pandemia da Covid-19, temos percebido no cotidiano da escola básica e também no superior, né, que psicólogos e assistentes sociais têm sido ainda mais demandados, seja principalmente exigindo cuidados adicionais na manutenção da saúde mental dos estudantes, docentes e demais profissionais da escola, como na articulação com a rede de serviços de proteção social nos territórios. No atual momento histórico, dentre tantos desafios que nos assombram, precisamos, enquanto trabalhadores da educação, nos comprometer em ver o que é essencial na escola pública, os sujeitos que ali estão, pessoas das camadas populares, e o que realmente elas são, sujeitos da sua própria história. Uma história de opressão e de luta. Sujeitos que não somente precisam da escola para construir conhecimento, porque já são sujeitos de conhecimento,
mas um tipo de conhecimento diferente. O conhecimento forjado na dura experiência da pobreza, da ausência de condições materiais e dignas de sobrevivência do descaso do Estado. Sujeitos que, na sua prática cotidiana, produzem pedagogias que com elas enriquecem os conhecimentos escolares, quando a eles lhes são proporcionados o direito de fato à educação. Esses sujeitos ajudam a transformar a educação. São esses sujeitos que nos inspiram a adotar posturas pedagógicas opostas a uma educação bancária, como nos ensinou Paulo Freire, mas uma educação que é denúncia das desigualdades e é anúncio de uma outra forma de construir e produzir o conhecimento. Que todos nós, pedagogos, assistentes sociais e psicólogos, tenhamos uma postura ética diante dos sujeitos que na escola chegam, repletos de leitura do mundo. Com que realidade se deparam hoje os sujeitos pobres, as mulheres, a população preta, do campo, indígena, quilombola, LGBTQIA+, que chegam à escola, que chegam à nossa universidade? Que lugar ocupam esses sujeitos e as suas interrogações em nossos cursos? Que acontecimentos têm marcado a história mais recente do Brasil, tão fortes que deixam marcas profundas na subjetividade de todos nós e colocam os oprimidos do século XXI em situação de maior opressão? Que nesse seminário renovemos a nossa opção de sermos trabalhadores da educação contra as injustiças, contra os ataques aos direitos sociais e aos direitos humanos, lembrando da nossa capacidade de intervenção no mundo. Lembremos com Paulo Freire, em Pedagogia da Esperança, que mudar é difícil, mas é possível, e que o mundo não é, o mundo está sendo. Parabéns à PUC Minas, que por meio dos cursos de Psicologia, Serviço Social e Pedagogia, se compromete em continuar a lutar para mudar e fazer mais justo esse mundo por meio da educação, para tornar a sociedade que nós queremos, não perdendo a capacidade de nos indignar com as injustiças, lembrando sempre que, independente da nossa formação, aluno a gente não escolhe, aluno a gente acolhe. Que esse seja sempre o nosso principal compromisso e lembremos disso ao longo de todo esse seminário. Muito obrigada. Que delícia te ouvir, viu, Sheila? Professor Valdeir, a palavra está com o senhor. Obrigado, Adriana. Boa noite, uma vez mais. Uma vez mais, boa noite, Sheila. Boa noite, Valéria. Então, repetindo algumas coisas que eu já falei, mas é com muita alegria, com muita responsabilidade que o Departamento de Serviço Social, em uma parceria, em uma união muito importante com o curso de Pedagogia e com o curso de Psicologia da PUC, buscam dar uma contribuição acadêmica a esse momento que nós estamos vivendo aqui na Prefeitura de Belo Horizonte, aqui em Belo Horizonte e em vários outros municípios pelo Brasil. Sabemos das especificidades de cada profissão. Assistentes sociais, pedagogos, psicólogos, educadores de outras áreas, cada um tem uma contribuição a dar nesse espaço. Como eu disse, o foco desse debate e o foco das políticas públicas deverá sempre ser uma educação de qualidade. Acredito que cada profissão tem um saber e, portanto, não se trata de uma disputa, mas de uma colaboração. Não se trata de uma sobreposição de saberes, e sim de uma contribuição interdisciplinar. Acreditamos que, no caso do serviço social, podemos dar uma contribuição grandiosa do ponto de vista e do olhar daquilo que nos compete. E dentro da nossa profissão, chamamos de um olhar para as grandes expressões da questão social. O trabalho do assistente social, ele deve ser sempre norteado por um plano de intervenção profissional, objetivando construir estratégias coletivas para o enfrentamento das diferentes manifestações de desigualdades e injustiças sociais, uma perspectiva histórica que apreenda o movimento contraditório do real. Para isso, precisamos levantar e trabalhar com pesquisas de dados de realidade quantitativos,
pois uma das nossas referências, Maria Lúcia Martinelli, vai nos dizer que as pesquisas quantitativas são imprescindíveis. Precisamos investigar as informações qualitativas da realidade, pois as metodologias também nos ajudam a pesquisar os sujeitos a entender, os sujeitos pesquisados, permitindo conhecer as percepções, os significados e as experiências, seus modos de vida. Precisamos e devemos desvendar e problematizar a realidade social, apreendendo os modos e as condições de vida dos sujeitos, né, que, como já foi muito bem dito pela Sheila, principalmente quando pensamos nas minorias, negros, indígenas, quilombolas, comunidade LGBT, enfim, entender as dimensões históricas, sociais e culturais, também seus anseios, necessidades e demandas. E a gente consegue perceber que na educação é possível, é viável e é muito perceptível todas essas realidades. O assistente social pode intervir na realidade social com base na apreensão do movimento, das contradições que se apresentam no cotidiano do profissional, desvendando, problematizando e também trazendo novas soluções e novas oportunidades. O assistente social não vai atuar necessariamente em uma única demanda. Sua especificidade está no fato de atuar sobre todas as necessidades humanas de uma dada classe social, na sua grande maioria, aquela formada por grupos subalternos, pauperizados e aqueles excluídos de bens, serviços e riquezas dessa sociedade. Para se compreender o trabalho de um assistente social, deve-se situá-lo no contexto das relações concretas de cada sociedade, pois sua ação é um produto humano, uma objetivação construída historicamente, o que requer de nós uma postura investigativa sobre o real, pois é necessário para descortinar as armadilhas da vida cotidiana. Então, nós nos colocamos nesse espaço num desejo muito caloroso de contribuir com a psicologia e com a pedagogia e com os outros educadores que nesse espaço já estão. E nos colocamos também nesse espaço de querer aprender, né? Nós que estamos chegando agora, temos esse desejo e esse anseio de aprender muito com quem já está, como os educadores, como a pedagogia e etc. E é isso. A gente acredita que, né, aqui hoje, como estamos mais especificamente falando de serviço social, de pedagogia e de psicologia, nós acreditamos que essas três áreas do conhecimento têm muito a contribuir, né? E como assistente social, eu falo, né, pela minha profissão, a gente esperou muito por esse momento. Esperamos muito por esse momento. E agora ver essa concretização, ver essa coisa se materializando, esse momento se materializando, muito nos alegra. Então, que tenhamos um excelente seminário, que tenhamos um excelente espaço de debate, mas que, principalmente, nós, colegas, psicólogos, assistentes sociais e pedagogos, possamos trabalhar cada vez mais juntos, cada vez mais integrados, para fazer uma educação melhor, para fazer um futuro melhor para esse país. Então, muito obrigado. Um grande abraço a todas, todos e todes que nos escutam também agora. Obrigada, professor. Fala também potente. As falas de vocês anunciam o que está por vir, né? As discussões que nós estamos querendo implementar a partir do que está posto aí. Fico muito agradecida, professor. Agora é Valéria, que vai nos contar esse processo das comunicações orais, o que é que nós pensamos e por que pensamos ser desse jeito. Certo.
Então, pois é, uma alegria, né, ouvir vocês, né, assim, parceiros, né, a pedagogia e o serviço social nessa potência, né, que a gente está trabalhando, né, junto. Então, essa riqueza que a Adriana está falando, né, ela se reflete nos trabalhos. E a gente teve o prazer de receber uma grande diversidade de temas, aliás, uma grande quantidade de trabalhos, né? Foi uma alegria. E essa grande quantidade de trabalhos, ela está refletindo, né? Essas perspectivas múltiplas que se entrelaçam, né, no campo educacional. Então, esses temas, eles foram produzidos, né, nessas diferentes áreas de formação, pensados sobre múltiplas perspectivas teóricas e metodológicas. Os trabalhos estão muito bacanas. E aí a gente teve que organizar 4 salas simultâneas, porque a princípio a gente tinha pensado em fazer uma sala, mas a gente teve realmente muito trabalho, que é uma alegria, né? Então a gente organizou 4 salas de comunicação oral, e os critérios também de organizar essas salas, em vez de tentar homogeneizar os temas, assim, então se esse tema está falando da questão, né, do serviço social e colocar todos numa sala, não. A ideia foi realmente trazer a multiplicidade para dentro de cada sala, né, trazer e fazer dialogar toda essa multiplicidade de formações e das perspectivas teóricas e metodológicas. Mas aqui, vocês não precisam ficar preocupados, é óbvio, vocês vão ter que escolher uma sala, né, quem está aqui no seminário, as salas vão ser abertas agora, eu vi que tinha gente no chat já tentando entrar na sala, mas elas estavam fechadas, elas vão ser abertas agora, são 4 salas, a Isabel, querida, né, obrigada, vai colocar aqui para a gente no chat, né, o endereço da sala 1, da sala 2, da sala 3 e da sala 4, e os trabalhos que vão ser apresentados em cada uma, bem como seus respectivos coordenadores, né. Essas sessões, então, ficarão gravadas todas, e elas vão ficar disponíveis depois no canal da FAPES e da Pedagogia e do Serviço Social, porque aí vocês podem assistir, né, uma agora simultânea, e para não perder nada, ver as outras que vão ficar gravadas. As comunicações, elas estão previstas para acontecer até às 9h30 da noite. E a gente pensou num tempo de cada comunicação por volta de 10 minutos, mas é óbvio que o coordenador de cada sala, né, vai organizar isso do jeito que ele achar melhor. Então é isso, gente, que tenhamos ótimas discussões. Não sei se eu esqueci de falar alguma coisa. Adriana, microfone. Mas não sou eu, não. Tá. É a Isabel que manda na gente. Tá bom. É só porque para cada sala, uma de nós da organização, nós vamos acompanhar. Então, para a sala do professor Bruno Márcio, vai Valéria. Para a sala da professora Ada Kaline, vai a professora Sãozinha Gomes. Para a sala do Celso, vai a Sheila, e para a sala da Débora, vou eu. Além de nós, como apoio, ainda teremos a luxuosa ajuda das nossas monitoras. Gente, se não fossem as monitoras, também a gente não estaria aqui, né? Em nome da nossa organização, a gente agradece demais a ajuda de todas elas e também do pessoal da comunicação que esteve com a gente, que fez essa logomarca linda e que nos ajudou também a criar essa ideia em conjunto, né, de coisas que se encontram, se abrem, se misturam, diferentes cores, enfim. Essa ideia dessa tessitura aí também a gente é lá do pessoal da comunicação e a gente não pode deixar de agradecer. Então, vamos para as salas. Então, aqui a gente se despede, né? E amanhã
8h15 a gente começa os trabalhos lá na Rua Sergipe, no campo, Lourdes, antiga praça, e 8h15 a gente começa a composição das mesas e 8h30, pontualmente, a gente começa. Então, contamos com a presença de todos lá, na medida do possível. Né? Quem não conseguir ir, né? Nós temos um número alto de inscritos fora de Belo Horizonte, então a gente acredita que nós vamos nos encontrar nessa transmissão simultânea. Um abraço, gente. Vamos para as salas. Bora. Um abraço. Obrigada, viu, professor? Obrigado a você, Adriana.